Bom dia, Ricardo Torres. Gravei, RCT, Ricardo Torres. Acho que acertei, né? Bom dia, Lê. Bom dia, Daniele, Lucimar. Estamos nós aqui para o nosso encontro marcado todo dia, 7 horas. Né? E olha, gente, o tema de hoje, enquanto o pessoal está entrando aí, vocês que já chegaram aqui assim pontualmente, bom dia, Anitta Tavares, vocês já vão pensando, o nosso tema de hoje, ele vai girar em torno de eu tenho que agradar a Deus ou agradar aos homens? Homens no sentido genérico, né? Homens ou mulheres, ou agradar as pessoas. Qual deve ser a minha escolha? O que eu devo fazer? Então a gente já vai pensando em cima disso aí, porque o nosso bate-papo vai ser em cima disso. Bom dia, Paulo. E a gente, essa é uma coisa, eu acredito que é uma pergunta que a gente está sempre fazendo, né? Porque a gente, em menor ou maior escala, a gente sempre vai estar passando por isso, né? Peraí, eu vou escolher o quê? Isso com certeza acontece e a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, Rafinha, Maria Elizabeth, mas vamos lá, gente. Depois o pessoal vai entrando e vamos começar, porque senão a gente depois fica tão corrido, né? Mas antes, deixa eu falar, você que está aqui pela primeira vez, né, esse devocional, ele faz parte do devocional da Nova Vida Família da Fé. Somos 18 igrejas, mas somos um só corpo, uma só igreja em vários lugares e ainda assim um só corpo com toda a igreja de Cristo. E é muito bom ter você aqui. Compartilhe essa live. Tem todas as lives, ficam salvas aqui nessa página novavida.online. Então, se você quiser ouvir ou assistir uma live bem antiga, tá lá também. Então, sabe, não perca essa oportunidade de estar crescendo aqui, crescendo juntos, todos nós, né, crescendo juntos no conhecimento do nosso Deus. Bom dia, Rosivone, Maria Elizabeth, Paulo Trigo, já falei. Bom dia, seguimos juntos, é isso aí, Paulo. Bom dia, Camila. E vamos lá, Eliana. E vamos lá, gente, vamos começar. Então, o tema de hoje... e para quem foi chegando depois, eu falei, vão pensando já aí, o que eu escolho? Agradar a Deus ou agradar as pessoas? E o nosso tema de hoje é justamente sobre isso, né? Agradando a Deus e as pessoas. E fala o seguinte, o versículo base da nossa leitura. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Isso aqui é Paulo que está falando, né? Foi na sua carta escrita aos Gálatas, e é Paulo que está fazendo essa pergunta e, em seguida, uma afirmação. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E só para a gente poder, gente, antes de eu começar a ler, a gente começar a entender o contexto disso aqui, Paulo, ele falou isso, né? Trouxe essa pergunta e ao mesmo tempo ele respondeu ao que ele perguntou, porque existiam ali naquela época alguns homens, né? Um grupo de pessoas que eram chamados judaizantes, que eram pessoas que estavam, e ele vai falar sobre isso, distorcendo ali o evangelho, no sentido de, dizendo para os gentios, e quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles... Ih, gente, apareceu um negócio aqui, tá aqui na frente do meu computador. Dizendo para os gentios que, olha, a salvação... somente crer em Cristo pela graça, porque era o que Paulo pregava, a salvação é pela graça e você recebe mediante a fé em Cristo, né, nessa obra, a crença nessa obra consumada de morte, ressurreição, o que nós pregamos e que é realmente a salvação, né, como a gente recebe esse presente, essa graça de Deus.
E eles estavam falando, olha, tudo bem, precisa disso sim, mas olha, não é suficiente. Além disso, vocês também têm que estar cumprindo algumas leis lá de Moisés, sabe? Principalmente a circuncisão, vocês precisam estar fazendo isso. Então, ou seja, distorcendo o ensino esse ensino da pregação mesmo, da salvação. E Paulo estava, como sempre, indignado. Né, porque é por conta disso. Então, em cima disso que vem o nosso texto aqui, que eu vou ler agora. E que diz o seguinte: às vezes você terá que escolher entre agradar a Deus e agradar as pessoas a seu redor. Porque os caminhos de Deus não são os caminhos de homens. Embora seja muito importante buscar bons relacionamentos com as pessoas, é ainda muito mais importante manter um relacionamento firme e obediente com Cristo. Desobedecer a Deus para ter paz com pessoas nunca é sábio. Paz com Deus é sempre primordial. Jesus avisou que obedecer a Ele poderia causar divisão em seus relacionamentos. Se o alvo primário de Paulo fosse agradar as pessoas, ele nunca teria se tornado um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi completamente contrário aos desejos de seus colegas para obedecer a Cristo. Às vezes, a obediência a Deus coloca membros de uma família em indisposição uns contra os outros. Quando você segue o senhorio de Jesus, sua família pode não entender ou mesmo se opor. Ainda assim, a sua obediência a Deus reflete a sua identidade como seu filho. Jesus disse que aqueles que obedecem à sua vontade são seus irmãos e irmãs. Deus não pretende dividir casas, mas ele coloca a obediência antes da harmonia doméstica. É importante tirar tempo a sós em quietude com Deus para entender o que o agrada. O pensamento do mundo pode desviar você mais facilmente quando você não tem clareza sobre o que Deus deseja. Foi terrível para Pedro ver que a opinião de uma serva tinha sido mais importante para ele do que a aprovação do seu Senhor. Se o desejo de agradar as pessoas é uma tentação para você, de modo que venha comprometer o que você sabe que Deus quer que você faça, aprenda por meio dos erros de Pedro. Determine que você irá agradar ao Senhor independentemente da opinião das pessoas. É interessante quando fala aqui de Pedro, eu fico lembrando, né, daquele momento em que Pedro traiu a Jesus, porque aquela serva, né, aquela mulher, não, você é como ele. Não, você é. Não, eu não sou. Não, você é, você fala como ele. Não, eu não sou. E saiu e fugiu e negando a Cristo. Ou seja, manter aquela... E eu entendo ali, era um medo, eles estavam apavorados, mas... Não, peraí, não, não, não. Eu vou ficar aqui, vai ser melhor eu concordar, mesmo com o medo, eu concordar com que eu não conheço, porque isso vai me trazer segurança, isso vai me manter vivo, ou seja lá o que for. E foi terrível a escolha dele, para ele mesmo, para a dor que ele sentiu, o arrependimento, e que glória a Deus depois, Deus é um Deus amoroso, perdoador. Mas, né, só para relembrar aqui isso que a gente leu, mas o contexto aqui vem de Gálatas 1:10, que a gente já falou antes, e deixa eu só dar o bom dia aqui para quem foi entrando depois, que eu não falei, ó. Miriam, Márcio, Jéssica, Fabiano, Rafael, não vou conseguir voltar todo mundo, Renata, Elisângela, Nilva, Cleise, outra Renata, Érica, Rose, Diego, Edson, Ângela, Verônica, e vambora. Então, vamos voltar aqui para Paulo. Você lembra? Tinha um grupo de pessoas que estava distorcendo aquela mensagem, como eu falei antes.
Eles estavam ali distorcendo, falando, não. Para poder ser salvo em Cristo não é só crer em Jesus, né? Não é só isso não. Tem que fazer outras coisas, tem que cumprir a lei de Moisés. Isso falando para os gentios. Para quem não está lembrando, gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então eles estavam querendo impor a lei de Moisés, que era para os judeus, em cima de outras pessoas que não tinham nem ideia do que estava acontecendo. Vocês precisam cumprir isso aqui, além de crer em Cristo, para poder ser salvos. E como eu disse, Paulo está virado. Isso revoltou Paulo. E aí ele vem lá no versículo... no versículo 10, né, a partir do versículo 10, ele fala isso. Acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Porque antes ele já tinha alertado aos Gálatas. Lá, se você for olhar lá Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala assim, olha, eu me admiro. Eu estou admirado que vocês estejam afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E ele vai falando, olha, que seja amaldiçoado aqueles que fazem isso, que seja considerado anátema. Ele estava, assim, como eu falei, irado. Mas, em outras palavras, era como se Paulo estivesse falando, olha só, a minha preocupação não é agradar as pessoas. Não é. A minha preocupação é ser fiel ao Senhor. E nesse contexto aqui, é como se ele estivesse falando assim, olha só, a minha preocupação é uma só. É pregar a palavra de forma genuína, é pregar a palavra pura, limpa, santa, como ela é. Eu não estou preocupado se isso está desagradando, se não é o que outras pessoas querem ouvir. E essa postura de Paulo também estava dizendo assim, porque a verdade é a seguinte, olha, quem é a autoridade maior na minha vida? São as pessoas ou se é Deus? O que é mais importante, eu obedecer à verdade de Deus ou receber a aprovação das pessoas que estão querendo aqui que eu fale outra coisa? E essa pergunta tem que ecoar para a gente. Qual é, no final das contas, a autoridade final sobre a nossa vida? É claro, queridos, que sim, nós temos uma responsabilidade com as pessoas. É claro que sim, nós temos uma... eu não sei se a melhor palavra é dizer eu tenho que dar uma satisfação às pessoas, mas é claro que em algum modo, de algum nível, a gente sim precisa estar dando uma satisfação no sentido de que nós somos representantes de Cristo. E nós conversamos sobre isso outro dia. Aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Ou seja, a minha vida, ela tem que ser os meus frutos, aquilo que eu revelo no meu exterior, tem que ser condizente com a transformação que eu estou revelando com as minhas palavras que Cristo fez na minha vida. Então, é claro que em algum nível eu dou uma satisfação para as pessoas, até mesmo. Eu não estou lembrando agora de cabeça onde está, mas tem uma passagem bíblica em que fala que nós devemos evitar a aparência do mal. Até isso, evitar a aparência do mal. Que se o que eu faço faz o meu irmão pecar, então é melhor não fazer. Eu posso até, não, isso aqui tudo bem, para mim tá tudo bem, eu tô tranquilo, não tem problema em relação a isso, meu coração tá em paz, e aí a gente vem com aquele discurso. Mas se isso eu tô fazendo com as minhas atitudes o meu irmão pecar, eu tenho que pisar no freio e falar, não, eu não quero ser
pedra de tropeço. Eu não quero ser alguém que de repente desviar aquela pessoa de crer completamente no Senhor. Não, eu quero muito pelo contrário, eu quero ser um instrumento dele, do Senhor, que revela para essa pessoa quem Deus é. E aí, o que Paulo também vai ensinando é o seguinte: será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou fazendo aquilo que vai fazer com que as pessoas gostem mais de mim? Porque, gente, isso aí é importante a gente responder. Como eu estou levando a minha vida cristã? Sim, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, de revelar Cristo, de não ser pedra de tropeço para as outras pessoas, mas as minhas atitudes estão demonstrando que Ele é o meu Senhor. Você lembra lá, Romanos 10 fala que se creres com o coração e confessares com os lábios que Jesus é o Senhor, a gente transforma isso em Jesus, seu Salvador. E eu sempre falo isso, sim, Ele é o nosso Salvador, foi uma obra redentora, mas eu confesso que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, é Ele que dita as regras. É Ele quem dá a direção na minha vida. Sou eu que me submeto a Ele, esse Senhor de amor, de graça, de bondade. Mas frequentemente eu tenho que me perguntar, peraí, eu estou fazendo isso aqui, eu sei que não era isso que Deus queria, mas eu quero tá bem aqui com as pessoas, eu quero estar bem com o pastor, eu quero estar bem com a minha liderança, então eu vou abrir mão, às vezes, daquilo que Deus quer. Eu quero estar bem, assim, no meu círculo de amizade, ou eu quero, né, sabe, eu quero estar bem, porque isso aqui vai de repente, no meu trabalho, vai fazer com que eu venha galgar uma outra posição, então eu abro mão só um pouquinho. É só um pouquinho, é só uma concessão pequenininha do que Deus diz, mas Deus entende. Ele sabe que eu preciso fazer uma média, né? A gente fala isso, eu tenho que fazer uma média. Não. E eu não estou falando de novo para você ignorar as pessoas, mas eu tenho que escolher quem é o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes agradar a Deus vai desagradar pessoas. Principalmente nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo que jaz no maligno, que é governado por um Deus com letra minúscula, que veio para roubar, matar e destruir. E isso é completamente contrário ao que a palavra nos diz, porque Jesus falou que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então você está num mundo em que o Deus com letra minúscula desse mundo veio para roubar, matar e destruir, e esse mundo está querendo influenciar você, que tem um Deus com letra maiúscula, o único Deus verdadeiro, que veio dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, entra em conflito e eu tenho que escolher a quem eu vou agradar. E às vezes agradar a Deus vai significar dizer a verdade, quando seria mais fácil ficar calado. Vou ficar calado aqui. Tem que nos impulsionar a permanecer fiel à palavra, permanecer fiel ao meu Senhor, mesmo quando uma determinada mensagem não é popular. Não é o que o povo quer ouvir. Muitas vezes você vai ter que escolher corrigir em amor, tá, gente? Senhor, põe amor nas minhas palavras. Corrigir em amor, quando seria muito mais fácil e mais confortável não confrontar. Mas às vezes é aquele confronto que vai despertar alguém para, meu Deus, eu estava me afastando do Senhor e dos propósitos que Ele tem para a minha vida. Muitas vezes essa escolha vai ter que te levar a manter princípios bíblicos, quando a cultura aponta para outra direção completamente diferente.
E também vai ter que, muitas vezes, fazer com que você não mude a mensagem. Não mude a mensagem que o Senhor te deu. Ou mude a mensagem do Evangelho, como Paulo fez. Não mudou. Só porque um determinado grupo de pessoas ou aquele público não gostou. E o que Paulo estava falando foi o seguinte, resumindo, ele estava falando, olha, se eu modificar a mensagem de Deus para conseguir a aprovação das pessoas, sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar de ser fiel ao meu Senhor. E eu não vou fazer isso. Eu escolho não fazer isso. Porque eu não quero agradar a homens, né, as pessoas. Essa não é a minha prioridade. Se eu fizer isso, eu não vou mais poder dizer eu sou servo de Cristo. Ele estava falando isso em outras palavras, porque o servo não existe para poder fazer valer, impor a sua vontade. Não. Mas ele está sujeito à vontade daquele a quem ele é servo. E sim, nós somos filhos de Deus. Jesus falou, já não tenho vos chamado de servos, mas tenho vos chamado de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo ele compartilha. Sim, é verdade, sou filha, você é filho de Deus, mas ainda assim, nós somos servos dele, servos que se tornaram filhos, que se tornaram amigos, mas ainda assim, ele continua sendo Senhor. Mas como eu sempre falo, não aquele Senhor tirano, não. E eu tenho que entender, se Cristo, ele é o meu Senhor, sabe? E a gente falou isso ontem, né, gente? Dizer que Cristo é o meu Senhor, que ele é o meu Salvador, que ele é o Rei da minha vida, não tem que ser só de palavras, nem só de estampar numa camiseta para sair andando. Eu estou pregando o Evangelho com aquela camiseta escrito Jesus é o meu Senhor. Mas se Cristo é o meu Senhor, a aprovação dele, a validação dele na minha vida tem que ter um peso maior na minha vida do que a aprovação de pessoas. E olha, gente, isso não é fácil, porque até mesmo não é fácil, o que eu quero dizer, porque nós amamos pessoas ao nosso redor em que muitas vezes a gente vai acabar desagradando. Mas é importante a gente pensar o seguinte, a questão aqui, a pergunta que a gente tem que fazer, quem vai gostar de mim? Quem vai gostar de mim? Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque quem é que vai gostar de mim? Eu quero que as pessoas gostem de mim. Mas será que essa é a melhor pergunta? Ou será que a melhor pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos fosse a seguinte: a quem eu pertenço? A quem eu pertenço? Quem que me resgatou? Quem que me redimiu? Quem que me salvou? Quem que me transformou? Quem que tem me guardado? Quem que tem me sustentado? Quem que tem me dado livramentos? Quem que é o Senhor da minha vida? E Paulo respondeu isso. E eu acho que a gente tem que responder como Paulo. Ele falou assim, eu quero falar, eu quero responder. Eu sou servo de Cristo. E eu acho que isso aí já vai falando tudo. E a gente tem aqui alguns comentários, deixa eu ler aqui. Bom dia para quem eu não dei bom dia, né? Deixa eu só ler aqui, ó. Cília, somos discípulos de Cristo e a nossa vida precisa apontar para Ele, exatamente. Com certeza. Né? A Maria Elizabeth, Paulo, amparado na sua experiência própria, pois combatia Jesus e foi transformado pelo amor de Jesus, fazendo-o firme e seguro para lutar em favor da salvação dos irmãos com total sinceridade. É verdade, é exatamente isso. Paulo esteve do outro lado e assim, de uma forma muito eficaz. E mesmo com sinceridade, porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, né? Mas ele estava lá do outro lado.
E ele hoje viu que, não, peraí, não é isso, não é isso. Então, hoje eu entendo que é muito mais importante. Mas só para a gente fechar aqui, caminhando para o nosso fechamento, aqui no texto que nós lemos do devocional mesmo, tem uma parte em que ele fala dos familiares, né? Em que ele fala até de Mateus 10, 35 e 36, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Aqui no texto que nós lemos, ele está somente como uma referência, mas eu peguei ele aqui, botei ele aqui do meu ladinho, né, para poder ler para vocês. E ele fala assim, Jesus falando, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Desculpa. Gente, primeira coisa, porque quando a gente lê isso, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? Jesus é o príncipe da paz. E ele está falando que ele veio causar divisão. Não, quem causa divisão não é Deus. Não. Aí começa uma outra doutrina. Não é nada disso. Jesus, ele não está ensinando, deixa eu dar uma receita para vocês de como criar conflitos familiares. Não, claro que não. Mas, e Jesus não está falando e nem está dando álibi para você, ou está dando um respaldo para você poder ir lá e brigar com a sua família. Olha só, briguei com meu marido, briguei com minha filha, mas obedecendo a palavra. Não, nem digam que eu falei isso, de maneira nenhuma. Jesus não está mandando isso. Né? Ou a gente abandonar os nossos pais. Não, se você continuar lendo, ele vai falar, olha, que a gente tem que honrar pai e mãe. Não é nada disso. Mas o que ele quis dizer, isso está nós lemos o 35 e o 36, o que ele quis dizer no 37, e depois leia também esse contexto todo ali. Ele falou assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sim, a palavra nos ensina a honrar pai e mãe, a amar o próximo como a nós mesmos, e no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, peraí, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, se surgir um conflito, que pode surgir, onde há imperfeição, e nós somos pessoas imperfeitas, há um potencial para conflito. Mas o amor de Deus, ele é poderoso para nos dar sabedoria e restaurar todas as coisas. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, quando uma pessoa decide seguir a Cristo ali, sabe, de verdade, eu não abro mão dele, ele é o Senhor da minha vida, eu sei onde eu estava, igual Paulo, né, ele sabia de onde ele tinha sido tirado, sabe, e as outras pessoas rejeitam essa decisão, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que agradar as pessoas ou falar, eu sou servo de Cristo, como Paulo fez. E o que o Jesus está falando aqui é isso. Você, como alguém que foi salvo pela graça, que foi transformado, foi liberto, a nossa escolha tem que ser ele. Tem que ser buscá-lo em primeiro lugar. Tem que ser escolhê-lo. Sabe, é isso que, se você voltar no versículo 34, em que ele fala, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, de novo, não é falando que ele veio para causar confusão, ensinar violência, mas o que ele está falando aqui, essa espada, é que muitas vezes a decisão de seguir a Cristo vai fazer com que pessoas falem assim, olha só, você agora tá muito chato, você agora é só Jesus, é só Deus, é só esse amor, eu não quero mais, não quero mais andar contigo, não. E por mais que eu ame essa pessoa, fala assim, eu amo tanto você, mas eu não abro mão do meu Senhor. Mas eu vou orar. Aí a gente vai orar para que essa pessoa encontre. Sabe o que ele está falando? Jesus está falando, olha, a minha mensagem, ela vai exigir uma decisão. Nossa. E, gente, eu vou fechando aqui. A mensagem de Cristo, ela sempre vai exigir uma decisão nossa. Em tudo. Ela vai exigir uma decisão nossa em mentir ou não mentir. Ela vai exigir uma decisão nossa em
caminhar em integridade ou aceitar o suborno, em viver uma vida em que eu deixo Cristo brilhar diante de mim, ou viver uma vida de hipocrisia, onde eu tenho uma capa de religiosidade, de santidade, mas que lá dentro, sepulcro caiado. Ela vai exigir, eu sou servo de Cristo. Ou não, eu quero agradar o ser humano porque isso está me dando vantagem. Eu estou vendo vantagem. Não. O Senhor nos convida hoje a nós tomarmos uma decisão. E ele dá uma dica, né? Escolhei hoje, pois, a quem servir, mas Josué fala isso lá atrás, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, a gente já tá aqui, já decidiu. Né? A vida e a morte estão diante de ti. Escolhe, pois, a vida para que viva. Então, sabe? Porque quando a gente começa a seguir a Cristo verdadeiramente, começa a mudar na nossa vida. As nossas prioridades mudam. Nós vamos, inspirados pelo Espírito Santo, abandonando práticas que antes a gente considerava normal, porque não combina mais e não tem mais nada a ver com a minha nova natureza, com essa nova criação que eu sou. Eu vou escolhendo conscientemente a viver segundo a palavra. Eu falo de Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Então eu tô lá, eu tô rindo, eu tô brincando, eu tô falando, daqui a pouco Jesus está no meio da conversa. Por quê? Porque meu coração tá com aquilo, tá cheio dele. Eu vou estar ali e eu vou, sabe, tomando decisões diferentes daquilo que eu tomava, porque hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me guia, que me ensina todas as coisas. Eu escolho não participar mais de determinadas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. E eu escolho não fazer isso. E acima de tudo, eu coloco Deus em primeiro lugar. E infelizmente ou felizmente, às vezes esses posicionamentos que ninguém coloca uma faca no teu pescoço para que você tome, mas à medida que você vai se deixando ser transformado pelo Espírito Santo, e eu também, isso vai acontecendo na nossa vida. Às vezes isso vai levar a gente a ter que escolher: eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar as pessoas. Então, escolha por Cristo. Sabe por quê? Porque no final, a tua vida depende dele. Porque o que me importa? Ganhar o mundo inteiro. Vou trazer aqui para o meu contexto: ganhar a aprovação do mundo inteiro e perder a minha alma. Não vale a pena. Então, escolha ele a cada dia, das mínimas às maiores decisões. Escolha ele. Mateus 6,33. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Busque a ele e o seu reino. E todas são todas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Maria Elizabeth colocou aqui: Jesus nos ensinou o verdadeiro caminho que nos leva ao Pai. Não adianta procurarmos atalhos. E ele é o caminho. E se ele é o caminho, ele é a direção a ser seguida. E a Deda botou: verdade, o Espírito Santo muda até nossos sonhos. Começamos a sonhar os sonhos de Deus para nós. É verdade. Eu conheço a Deda é lá da igreja. E eu já falei para ela, e fala aqui, Deda, você tem sido um exemplo de que como Deus tem transformado a sua vida e você tem visto as transformações ao seu redor. Amém, queridos? Escolha por ele. Escolha por ele. Mas, não deixa de orar por aquelas pessoas que hoje, de repente, vão ficar contra você. Não porque você é melhor que elas. Não. Mas porque eu e você, de repente, já fomos alcançados um pouquinho antes do que elas. Então, vamos orar para que da mesma forma que nós fomos alcançados, elas também sejam. Amém, gente? Então, Senhor, muito obrigada. Deus, ajuda-nos.
Muitas vezes não é fácil, Deus. E eu acho que nunca é fácil, né, Senhor? Porque muitas vezes, quando nós escolhemos te obedecer, nós vamos contrariar pessoas que nós amamos. E isso dói. Dói, não é fácil. Não é fácil, Deus. Não é fácil. Mas a gente quer viver para ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a escolher a ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já ia terminar, porque para variar eu já passei do tempo, né? Mas enquanto eu orava, eu lembrei de uma coisa. Um dia, eu já falei isso aqui para vocês. Eu ouvi do meu pai. Mas meu pai era um homem maravilhoso. Mas naquele dia, ele não conhecia ainda Cristo. Ele conheceu a Cristo no finalzinho da vida, finalzinho mesmo. Ele não conhecia o Senhor. Ele era maravilhoso, mas ele não conhecia, ele estava suscetível a ser usado pelo inimigo. E ele falou para mim, porque eu falei que eu ia obedecer ao Senhor diante de uma carreira profissional, que eu tinha percebido a direção de Deus, que era para eu seguir uma determinada carreira profissional, que não era o sonho dele para mim. E ele falou para mim assim: você não vai servir para mais nada, a não ser ficar na frente de uma igreja distribuindo folhetos. Eu distribuía folhetinhos. Você lembra os folhetos? Para quem é da minha idade vai lembrar. E eu ficava na porta da igreja distribuindo folhetos junto com outros jovens. E ele falou isso. E eu tive que escolher em abrir mão do que Deus estava me direcionando a fazer e seguir o sonho do meu pai. Ou, segundo a palavra que ele lançou sobre a minha vida, entre aspas, não servir para mais nada aos olhos do mundo. E ficar como se fosse algo pejorativo, somente distribuindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Deus me deu graça, amor, para escolher a vontade do Senhor. E depois ele transformou meu pai, depois de anos e anos de oração. E hoje, eu estou distribuindo folhetos para a glória do Senhor, mas dentro do propósito que ele tem para minha vida. Meu pai achou, ou o inimigo, que ele iria destruir minha vida. Mas hoje eu estou distribuindo folhetos, não em termos de papelzinho, mas semeando a palavra de Deus. Então, escolha o Senhor. Vale a pena. A sua escolha por Ele, pelo Senhor, Ele valida, Ele sustenta e Ele cumpre os propósitos dele na sua vida. Amém? A Maria Elizabeth com certeza fez a escolha certa. Amém, ser usado por Deus, e é a melhor coisa. Estou adorando distribuir esses folhetinhos. Beijo, gente. Desculpa o atraso, mas vocês já estão acostumados, né? Beijo, tchau, até amanhã.